Você sabia que um erro no cálculo do duto de escada das edificações pode gerar um prejuízo gigantesco no seu projeto? Pois é, eu estou falando de dutos de escada de emergência. Seja ele dimensionado para mais ou para menos, pode acarretar em prejuízos financeiros para o incorporador, assim como prejuízo de tempo para todos os projetistas envolvidos no projeto. Se você quer entender um pouco mais do que eu estou falando, me acompanha nesse vídeo. Estamos aqui, pessoal, essencialmente baseados em 3 legislações para falar sobre esse assunto. NBR 9077, trazendo aqui um âmbito nacional, uma referência importante da BNT. E eu trouxe também duas legislações de bombeiro. Importante destacar, para quem não está por dentro, todo bombeiro em todos os estados tem a sua legislação. Teremos diferenças, é natural, a gente tem algumas diferenças entre cada um dos estados, mas a essência do assunto normalmente é a mesma. Inclusive eu trouxe 2 legislações aqui para que a gente possa comparar e vai ficar mais fácil de você transportar isso para a sua realidade depois e verificar na legislação do bombeiro do seu estado. Então estamos baseados aqui na NBR 9077, na Instrução Técnica 11 do Bombeiro de São Paulo e na IN 9 do Bombeiro de Santa Catarina. E aí, claro, começando pela referência nacional ABNT-NBR, a gente está falando de começar o processo primeiro entendendo a sua edificação, para então você descobrir se ela precisa ter uma escada que demanda, que exige dutos ou não. Muitas vezes você pode ter uma edificação que não precisa ter os dutos e você coloca os dutos e você está só perdendo a área do empreendimento sem motivo. Então tem que ter esse cuidado. Como que a gente faz isso? O método da NBR é este. Primeiro, classificar a edificação pela altura. Então, nós temos os códigos aqui, K, L, M, N, O. E com base no código, a gente vai ver aqui a altura da edificação e classificar ela em algum desses códigos. Geralmente, quando a gente fala de escadas e dutos, a gente está falando de edificações altas acima de 30 metros, por isso, código O. Sabendo o código, a gente pode passar para a segunda etapa. A segunda etapa é determinar essencialmente o tipo de escada. Vejam que aqui a gente tem os códigos que a gente viu agora há pouco, mas separado em colunas. Uma coluna falando código P e outra do código Q. O código P para uma área de pavimento inferior a 750, código Q para uma área de pavimento superior a 750 metros quadrados. Normalmente, edificações altas possuem uma laje que não é tão grande assim. Ela não chega a 750 metros quadrados. Então, geralmente, trabalhando aqui dentro da nossa realidade da escola aplicar, edificações altas residenciais, a gente está falando de ocupação A2, código O, portanto, uma escada PF. Mas você pode sim ter uma edificação onde a laje ali dos apartamentos seja maior que 750 metros quadrados, e aí você teria que 2 escadas do tipo PF. E vejam que tem um asterisco que a gente já vai ver agora na sequência. Mas aqui ficou claro, então. Fizemos a classificação conforme a altura, código O, definimos aqui que vai ser uma escada ou 2 escadas do tipo PF. Aí agora eu estava falando em siglas, mas vamos traduzir essas siglas, né? A escada PF é a escada prova de fumaça. Nós tínhamos também ali a escada EP, que é a escada protegida, e a escada NE, que é a escada comum. Escadas do tipo comum e protegida não demandam dutos, e sim a escada prova de fumaça. Então, importante, se você tem dutos no seu projeto, certifique-se de que você tem uma escada à prova de fumaça, senão não tem necessidade de você colocar dutos. E aqui, aproveitando para falar do asterisco, ele ressalta que para habitações multifamiliares A2, se não tiver mais de 4 unidades autônomas por pavimento, você poderia estar utilizando somente uma escada. Se tiver mais que 750 metros quadrados e mais que 4 apartamentos no andar, aí sim você precisa de 2 escadas, tá certo? Mas enfim, esse não é o assunto principal, né? Eu estou só passando aqui, tangenciando alguns detalhes para deixar vocês por dentro.
mas a gente quer seguir no alinhamento aqui para entender a questão do duto. Então vamos seguir. Sabendo que a gente tem uma escada do tipo a prova de fumaça, a gente vai procurar na legislação o que é uma escada à prova de fumaça. E aqui na NBR tem essa imagem que ela esclarece e facilita muito o entendimento. Nós temos o núcleo da escada, o núcleo principal, digamos assim, com os degraus, protegido por uma porta corta-fogo. E nós temos aqui uma espécie de um corredor, um ambiente antes do local mais seguro aqui, que seria da escada. E a gente chama esse ambiente de antecâmara, certo? Então essa antecâmara, ela precisa ter ventilação. E essa ventilação, no caso, ela vai ser dada por dutos, tá bem? Ela pode ser feita ainda de outras formas, por exemplo, antecâmaras ventiladas através de terraços ou balcões, atendendo outros critérios, mas o foco desse vídeo, essencialmente, é a gente falar sobre dutos. Se vocês quiserem entender mais ou tiverem mais dúvidas, por favor, deixe nos comentários aí sugestões de vídeo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Mas vamos voltar para o nosso tema, que é a questão do duto. Então, eu sei que eu tenho uma escada do tipo PF, e eu sei que a escada do tipo PF exige a presença de dutos. Tá bem, mas e agora o tamanho? Vamos finalmente para o tamanho do duto. Bom, os dutos eles devem ter a seção mínima calculada pela seguinte expressão: 0,105 vezes N, onde N é o número de antecâmaras ventiladas pelo duto. Bom, aí nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos para uma parte prática aqui e depois eu vou voltar para aquela tela. Imagina uma escada como essa que está aí. Então está aqui o núcleo da escada, aqui no meio. Aqui tem aquilo que eu chamei de corredor, que na verdade é a antecâmara. E vejam que eu tenho dois dutos para ventilar esta antecâmara. E qual que é a tese, né, aqui? Bom, se eu tiver um incêndio em um dos apartamentos, existe uma boa possibilidade desse incêndio invadir o hall. E uma vez que ele invade o hall, no momento que as pessoas estão saindo dos apartamentos para adentrar na escada de emergência, no momento que eu estou abrindo essas portas aqui, eu vou ter naturalmente uma entrada de fumaça. Não vai ser muito, não vai ser a mesma quantidade de fumaça que vai ter no hall, mas ela pode entrar nesse espaço da antecâmara. E é para isso que serve os dutos, para certificar que a gente vai conseguir dissipar essa fumaça de uma forma eficiente e certificar que essa fumaça também não vai invadir o ambiente mais protegido da edificação, que é aqui onde estão os degraus. Então a antecâmara serve para isso. A antecâmara é uma proteção do núcleo principal da escada. Bom, então vamos lá. Essa edificação que eu tenho aqui, que eu coloquei esse destaque aqui, ó, esse retângulo vermelho para destacar, o que nos importa nesse momento é isso, esse ambiente. Aqui eu fiz, puxei um corte da edificação, e aí se vocês forem contar, pode pausar a tela para conferir, mas a gente vai ter 20 antecâmaras nessa edificação. Inclusive nesse corte você consegue ver até as aberturas aqui, ó, produto de entrada de ar e duto de saída de fumaça. Eu vou na sequência trazer até um pouco mais de informação sobre isso para quem tem um pouco de dúvida. Mas essencialmente nós temos isso. Bom, então é o seguinte, 20 antecâmaras, vamos calcular. Seção mínima 0,105 vezes o número de antecâmaras. Então, seção mínima 0,105 vezes 20, que é o número de antecâmaras, seção mínima igual a 2,1. Tá entendido? Então, beleza. Aí, o que eu trouxe agora? Eu aproximei a nossa imagem de antes aqui, ó. Eu trouxe um pouco mais perto e eu coloquei as cotas. Um duto tem 1,75 por 1,27, o outro tem 1,75 por 1,22. Então, eu fiz o cálculo aqui do lado das áreas. Vejam que, tanto de cima quanto de baixo, ambos atendem à área mínima, que é 2,1. Então, tá tudo certo. Essa edificação que eu trouxe para vocês aqui, ela atende à área mínima. O que mais que eu tenho que analisar? Bom, talvez a gente não tenha visto antes, mas eu destaquei aqui, ó, uma outra informação importante. Os dutos eles devem ter, em qualquer caso, uma área não inferior a 0,84 metros quadrados. E quando de seção retangular, obedecer a proporção máxima de 1:4. Então vejam que ele fala sobre uma área mínima de 0,84 que a gente atendeu. A gente está, na verdade, bem mais que 0,84, a gente está com 2,1. Então, quanto a isso, não vai ser um problema.
Assim como a proporção não é um problema, porque nós temos aqui 1,75 por 1,27. Então, por exemplo, se eu pegar 1,27 vezes 4, eu poderia ter ainda um duto de 5 por 1,27 que ele estaria atendendo a proporção de 1 para 4. Ou seja, um duto bem retangular mesmo, né? Parecido, ou pelo menos dá a entender, nesse estilo da NBR aqui, ó. Vejo que a largura dele é maior do que a espessura, né? Então ele tem uma proporção realmente próxima do 1 para 4. Enquanto que nesse projeto aqui, ele já está puxando mais para um quadrado, né? Não é um quadrado, mas ele tem uma proporção que não é tão diferente os lados entre si. Então, nessa situação especificamente, atende. A gente está atendendo a NBR e está tudo certo. Mas e por que eu falei no começo do vídeo de prejuízo? Bom, o que é o cálculo que a gente faz? Se você, imagina que você está com uma edificação, eu estou falando isso porque eu já recebi edificação assim. Eu estou com uma edificação lá de 15, 20 pavimentos. Eu recebi uma escada do tipo PF com dutos no tamanho mínimo de 0,84. Não sei o que houve, se foi uma confusão, se foi uma falta de conhecimento, ou às vezes a pessoa que estava acessou lá a legislação, acabou olhando de uma forma meio corrida, viu um 0,84, adotou isso e seguiu. E o projeto ele vinha evoluindo dessa forma até chegar no momento da gente fazer a análise do PPCI. E esse eu parei para pensar, bom, mas imagina o cara que é o dono, né, o incorporador que recebeu os primeiros quadros de área e a gente estava trabalhando inicialmente com uma seção de 0,84 do duto, vezes dois dutos, a gente estava com 1,68 metros quadrados de duto. E daí agora, de repente, esse duto vai passar de 0,84 para 2,1, ou seja, são 2 vezes 2,1 dá 4,2. É uma diferença, um aumento de 2,52 em cada um dos pavimentos. Se eu tiver que reduzir o apartamento para poder colocar a área de duto, eu estou falando de perder 2,52 metros quadrados em 20 pavimentos. Na verdade, daria um pouco menos, porque os pavimentos de garagem a gente não vende como área privativa, mas poderia mesmo até atrapalhar a circulação de vaga de garagem, que seria quase pior. Mas por um cálculo simplificado aí para vocês, nós estamos falando de cerca de 50 metros quadrados de área privativa a menos. Isso pode ser decisivo na viabilidade, ou seja, o incorporador que está fazendo a conta, ele vai receber essa informação e ele vai descobrir que o VGV do prédio que ele estava considerando ser X vai ser menos. Trazendo como base o valor por metro quadrado na data de hoje, né, no começo de 2025, no litoral norte de Santa Catarina, a gente está falando de no mínimo R$ 10.000 o metro quadrado. Estamos falando de R$ 500.000. Claro, isso aqui é na região que eu estou. Sei que em outros locais o valor é um pouco menor. Mas veja só, é R$ 500.000 que de repente, num estalo assim, o cara vai deixar de faturar no VGV. Claro, não é lucro, né? É VGV, mas impacta. É importante que o projeto ele não tenha essas variações bruscas aqui, porque isso até quebra um pouco da confiança aí que o incorporador vai ter no projetista. Tá certo? Então é importante ter essa informação. E não é algo complexo, basta você ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer o cálculo. E eu quero ir um pouco além aqui para explicar a situação dos dutos, para quem não está entendendo o que é a ideia dos dutos. Então, um deles é o duto de extração de fumaça, que é esse aqui da esquerda. Ele funciona como uma espécie de uma chaminé de uma churrasqueira, digamos assim, né? Onde a fumaça ela acessa ele e vai seguindo verticalmente, vai sair lá para cima da caixa d'água, vai sair lá em cima da edificação. Enquanto que o outro duto é um duto de entrada de ar, que ele vai captar um ar puro lá na fachada, lá no térreo da edificação, e esse ar ele vai percorrer esse caminho e vai entrar na anticâmara um ar puro. Então, um deles é entrar ar puro, em outro sai a fumaça. E vejam que esse aqui, ó, de entrada de ar, ele tem os seus cuidados também, porque você tem que levar ele enterrado até lá na fachada. Isso aqui gera um transtorno também, principalmente no quesito de compatibilização, porque se ele está enterrado, imagina que você vai ter outras instalações também enterradas, tipo gás, incêndio, esgoto, elétrica, e tudo isso tem que se conversar. E por que eu estou falando isso? Porque você vai pensar, bom, mas então o meu duto vertical é de 2,1 metros quadrados, eu vou pegar 2,1 metros quadrados enterrado e está tudo certo. Talvez.
Por que eu digo talvez? Porque essa seção igual ao duto de 2.1 seria apenas para edificações até 30 metros de altura. Para edificações acima de 30 metros, essa seção horizontal enterrada, ela tem que ser 1,5 vezes a área do duto. Então, olha só, nós estamos falando daquela seção enterrada com 3,15 metros quadrados. Então, é uma galeria que fica enterrada ali, atrapalhando uma série de instalações. Então, é importante que a gente saiba o tamanho dela já desde o começo, para evitar ter que refazer processos de compatibilização, traçados de tubulação e tudo mais. Para fechar, conforme eu prometi no começo, eu trouxe aqui como que isso é apresentado na norma de São Paulo do bombeiro. Vejam que a fórmula é a mesma. E aqui ó, ele fala também do 0,84 como área mínima. No entanto, ele traz uma informação nova, sendo uma largura mínima de 80. Ou seja, aqueles dutos que a gente estava fazendo aqui, ó, esses aqui ele está atendendo no caso, mas ele estava com 1,20. Então a largura mínima teria que ser 80. No caso, atende, mas tem que ficar ligado. E aqui ele fala da proporção máxima de 1:4 também, que é igual da NBR. Então, tudo certo. Ele só adicionou a largura mínima. E aqui a norma de Santa Catarina, que propositalmente eu trouxe, porque eu sei que ela tem uma diferença. Área mínima de 0,84, largura de 0,80, mas olha só a proporção, 1:2. Então, os dutos em um projeto em Santa Catarina, eles têm uma tendência de ser mais puxando para o quadrado realmente do que um retângulo, por causa desses limites de proporção. Inclusive, esse projeto aqui foi feito em Santa Catarina. Então, vejo que a gente tem um cuidado um pouco maior com a proporção, porque não tem como a gente trabalhar no 1:4, 1:2 ele traz algumas limitações a mais. Espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado. Eu tentei ser bem objetivo no assunto, no quesito dutos, para quem está com um problema pontual nessa situação. Mas, de novo, tudo que diz respeito a saídas de emergência, o incêndio, projetos de combate a incêndio, edificações verticais, a gente vai estar à disposição. Inclusive, pode postar aí nos comentários se você tem alguma ideia, se tem alguma dúvida pontual, que a gente vai estar respondendo, vai estar levando em consideração para fazer novos materiais. Também não se esquece de acompanhar a gente aí, dar um like no vídeo, se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Um grande abraço e até a próxima.